Graças a Deus, meus queridos irmãos. Pelo nosso boletim, nós teremos o ensino infantil, né? Então, pode vir aqui, por favor, a nossa irmã Emília. Eu acho que a nossa irmã Deise também, certo? Ah, ok. Então, será só contigo, minha irmã. Que Deus te dê força e coragem. Crianças até 10 anos, por favor, venham à frente. Os pequeninos. Ok, vamos orar pelos nossos pequeninos e por nós que aqui ficaremos. Oremos ao Senhor. Santo Deus, graças te damos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Como é bom estarmos na Tua casa, sermos o Teu povo, ouvirmos a Tua palavra, orarmos e cantarmos acerca das maravilhas que o Senhor tem feito durante a história. Rogamos as Tuas misericórdias sobre a vida dos nossos pequeninos, porque nós sabemos que antes de serem nossos, são Teus primeiro. São filhos da aliança. Portanto, que a boa semente do Evangelho frutifique em seus corações. E a nós também, que aqui ficamos para ouvirmos a exposição da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração por meio do Teu Espírito, e assim, a fim de que entendamos o recado do Senhor para nós no dia de hoje. Agradecemos-te e a tudo oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ir, minha irmã. Salmo de número 88. Quem veio hoje pela manhã? Nós estudamos um pouco sobre as pragas do Egito. Tivemos quase uma demonstração agora, né? Para vocês verem aí como que é terrível ficar sem luz. Só foi uma piscada. Chuva para todo lado. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade de São Paulo. Salmo de número 88. Hoje eu vou me ater precisamente os versos 1 e 2, tá? Mas eu quero ler o Salmo todo, para que os irmãos tenham uma visão mais clara acerca dessa preciosidade do saltério. Diz assim a palavra de Deus: Cântico, salmo dos filhos de Coré, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o Teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo e há um tempo me circundam.
para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Amém. Só até aqui. Há muitos que dizem por aí, venham a Cristo e a sua vida vai mudar, seus problemas vão se resolver. Às vezes o seu problema é que você não tem Deus no coração, é por isso que você tem essa doença, esse problema no casamento, esse problema na finança. Talvez o seu trabalho seja tão penoso a ponto de você querer desistir de tudo e de todos, porque você não conhece a Jesus Cristo. E se você conhecê-lo, talvez a sua vida mude. Veja, como já disse um pastor, comentando este salmo, se alguém quer basear na Escritura, ou inventar uma filosofia de que ao ir a Cristo, tudo na sua vida vai se resolver, as coisas vão dar certo, antes de tudo, você tem que arrancar da sua Bíblia o salmo de número 88. O que é este salmo? Este salmo é um salmo de lamento. Eu acho que o Tom deixa bem claro isso. Mas só que nos chama a atenção, porque dentro da categoria dos salmos tristes de lamento, ele é o mais triste de todos, porque se você estudar os salmos de lamento, eles passam do sofrimento, da agonia, para a tristeza, para a alegria em Deus, para a superação do problema. Há uma nota de esperança em todos, ou na maioria dos salmos de lamento, ao final. O Salmo 88, todavia, não é assim. Não é à toa que... Qual é a última palavra do Salmo 88? Olha aí na sua Bíblia, deixa ela aberta. Trevas. Começa com Deus e termina em trevas. E ele termina dizendo, não tenho mais amigo, não tenho mais companheiro, os únicos amigos que eu tenho são as trevas. É como se ele dissesse para Deus, e o Senhor não está comigo. Este é o salmo mais triste de toda a Bíblia, segundo o grande estudioso Derek Kidner. Não é à toa, irmãos, que nós estamos diante de um salmo que termina em trevas. A pergunta é, quem é o autor deste salmo? Veja, o subtítulo que está em itálico diz que é um salmo didático, ou seja, ele serve para ensinar o povo, e o seu autor é Emã, o Ezraíta. Há dois Emãs na Bíblia, e a gente não sabe ao certo qual dos dois é o autor deste salmo. O primeiro aparece lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, verso 6, e vai dizer que este primeiro Emã era um homem muito sábio, a ponto de ser comparado com Salomão. O segundo vai aparecer em 1 Crônicas 15, 29, e vai dizer que era alguém que trabalhava na área de canto com Davi. Ele trabalhava ao lado de Asaf e Etã, um homem que servia no santuário do Senhor. Nós não sabemos se era Emã, o grande sábio, ou se era Emã, o levita, aquele que trabalhava com a música na igreja. O que nós sabemos é que, independente de quem for Emã, era um homem que estava passando, ao escrever este salmo, uma grande tribulação. Águas profundas estavam passando sobre ele. Era alguém que estava sentindo o peso do sofrimento e da dor, mesmo sendo um crente. Que tipo de provação este homem estava passando? A provação pode ser descrita como uma doença devastadora que este homem enfrentou durante toda a sua mocidade. Verso 3, o verso 3 vai dizer que a sua alma estava farta de males e a sua vida estava se aproximando da morte. Então, uma linguagem de alguém doente. Verso de número 15 vai dizer que ele passava por essa circunstância desde moço. É alguém que nasceu doente, que passa por isso há muitos anos. É alguém extremamente adoentado. Alguém que, por conta da doença, possivelmente pelo agravamento da mesma, foi abandonado pelos seus próprios amigos, segundo o verso 8 do seu relato. Aqui, irmãos, não há menção, por exemplo, como em outros salmos, de inimigos. Não há menção de pecado. Aqui ele não pede perdão por nenhum pecado. Ele não fala de nenhum inimigo. Ele só fala que ele sente uma dor insuportável na sua carne e que ninguém está ao seu lado no momento em que ele mais precisa de ajuda.
É um homem que sente que a sua vida está sendo amassada pela ira de Deus, conforme o verso de número 7. Ele diz: sobre mim pesa a tua ira, falando com Deus. Tu me abastes com todas as suas ondas. Eu sou um homem doente, não tenho nenhum amigo, e eu sinto que Deus está irado. E tem me abatido por toda a minha jornada. Qual é a importância de um salmo como este, irmãos, para nós pararmos nesse dia de domingo chuvoso e analisarmos com mais atenção? Uma das razões, acredito eu, que esse salmo foi incluído na Escritura Sagrada é porque o que aconteceu com este homem pode acontecer conosco também. Há muitos servos de Deus que parecem que nasceram para sofrer. Você deve conhecer pessoas assim. Pessoas que sempre lidam com problema com filhos problemáticos. E às vezes há pais que ficam na expectativa do tipo: não, Deus vai entrar com o socorro, a história do meu filho vai mudar, eu creio no Deus do impossível. E passa-se 5 anos, nada muda. 10 anos, nada muda. 15, 20, 30. Como lidar com uma situação assim? Há pessoas que sofrem com isso. Há outros, por exemplo, que sofrem com doenças graves. Doenças na coluna, por exemplo, nos ossos, câncer e outros tipos mais que a gente poderia elencar. Pessoas que parece que vivem, cotidianamente a idas de hospital. Dificuldades financeiras, a dor do luto que parece não ser superada. E a pergunta que surge para nós nessa noite é: o que fazer quando o sofrimento parece não ter fim? O que fazer quando o diagnóstico de uma doença terminal está diante de nós e nosso nome está lá? O que fazer quando os nossos filhos parecem não ouvir a voz de Deus de forma nenhuma, são ímpios que moram na nossa casa? E você se sente fraco porque você não tem poder de mudar o coração de uma pessoa. O que fazer quando sempre somos caluniados e nós nos cansamos de tentar qualquer tipo de defesa? O que fazer se nós moramos num país à beira de um colapso econômico e parece que as coisas não vão melhorar? É aí que entra o Salmo de número 38. O Salmo de número 38, essa oração feita por Emã, nos ajudará a aprender a lidar com o sofrimento, mesmo quando a perspectiva é das piores, humanamente falando. O Salmo 88 vai nos ensinar isso, como lidar com a dor e com o sofrimento, quando o que eu só vejo à frente são trevas, dor e solidão. Como lidar com o sofrimento quando ele parece perdurar uma vida toda? É isso que nós vamos aprender a partir desta noite. Em primeiro lugar, a oração de Emã nos ensina que o sofrimento na vida é inevitável. Grave isto. Em primeiro lugar, o sofrimento na vida, seja do crente, do ímpio, é inevitável. Olha o que o texto diz, verso 1. Eu vou me ater, lembre-se, apenas prioritariamente nesses 2 versos. Verso 1, ele começa dizendo assim: ó Senhor. E aqui o Senhor, na sua Bíblia, está com as letras todas em maiúsculo, certo? Aqui é o nome de Deus. É Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que não desiste do seu povo, o Deus que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele conhece a Deus, ele diz: ó Yahvé, Deus da minha salvação. Ó, veja, não há dúvidas que Emã era um crente. Você pode ter, ao ler o texto, falar: não, isso aqui não é uma oração de crente. Emã invoca o Deus Yahvé, o Deus da sua salvação. E o verbo aí que ele usa para dizer dia e noite clamo diante de ti, é literalmente o verbo gritar. Eu estou gritando todos os dias diante do Senhor, porque tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação. A dor é insuportável. A dor deste homem o afligia contínua e perpetuamente. Isso nos ensina que eu e você podemos crer em Deus. Podemos ter certeza que Ele é o Deus da aliança, o Deus da nossa salvação. E mesmo assim, passar uma vida toda de dor, de luta e de sofrimento. Porque o sofrimento
é inevitável. Veja, no século passado, surgiu nos Estados Unidos uma heresia chamada de confissão positiva, tendo como seu principal porta-voz um homem chamado Kenneth Hagin. Ele viveu entre os anos 1917 e faleceu no ano 2003. O que acontece? Este pastor, lá dos Estados Unidos, ele, desde a sua mocidade, passou por muitos problemas de coração, por exemplo. E ele viveu muitos anos acamado, até que ele falou, não, eu creio em Deus, eu confesso que eu não estou mais doente, que a doença não existe. E diz a história que ele, de fato, foi curado. Ele começou a andar no seu quarto, e aos 16 anos ele se viu livre dessa doença que o deixava de cama. Então, logo, ele se tornou um pastor batista, funda uma igreja com a seguinte mensagem. Você já deve ter ouvido esse tipo de mensagem. Nasceu lá. Todo tipo de sofrimento é falta de fé. É lá que nasce, com ele. Todo tipo de doença, todo tipo de problema emocional e espiritual é prova de que aquela pessoa está com falta de fé e está sendo atribulada por demônios. A marca do verdadeiro cristão é plena saúde física, emocional e espiritual e, além disso, prosperidade financeira. Juntando todas essas coisas, nasce a confissão positiva, que veio ao Brasil nas décadas de 70 e 80 com o nome de Teologia da Prosperidade. A ideia de que você é imbatível, você tem um gigante dentro de você. É só você gritar, determinar diante de Deus e você vai, de fato, ter sucesso. Kenneth Hagin, infelizmente, consegue, portanto, por meio do seu ministério, escrever muitos livros, fazer muitos cursos, e ele espalha igrejas e discípulos por todo o mundo com essa ideia de que o sofrimento vem da falta de fé. Isso, é claro, é uma heresia, por duas razões claríssimas. Primeiro, porque vai de encontro ao ensino da Bíblia sobre a inevitabilidade do sofrimento. Embora creiamos, e isso é bom ressaltar, que Deus pode curar, Deus cura. Irmãos, nós oramos aqui durante o culto, às sextas-feiras, para que Deus cure os nossos enfermos. Nós cremos no poder da oração, cremos no Deus que age na história. Nós cremos que Deus pode curar, mas isso não significa que nós não vamos passar por sofrimento e lutas deste mundo. Um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Eliseu, um profeta marcado por fatos sobrenaturais no seu ministério. Você sabe como Eliseu morreu? Doente numa cama. Eu vou te dar o texto, veja depois, 2 Reis, capítulo 13, versos 14 a 21. Um grande profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que fez inúmeros milagres, no final da vida estava ali, doente, e morreu na cama. Segundo, Jó foi o homem mais crente dos seus dias, e isso não é eu que estou dizendo, é o próprio Deus quem disse, que na época de Jó não havia homem temente como ele, homem íntegro, que se desviava do mal. Todavia teve uma vida marcada por sofrimento, perdeu seus filhos. Muitos dos seus amigos se afastaram. Paulo, o grande apóstolo aos gentios, ele fala que das dores de estômago do seu co-pastor Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, 23. Ele fala da doença de Trófimo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. Ele narra o seu espinho na carne, que alguns entendem ser uma doença, é possível que fosse mesmo. Lá em 2 Coríntios 12, versos 7 a 10. Há uma ocasião, por exemplo, lá em Atos 23, verso 3 a 5, onde Paulo está sendo inquirido pelos fariseus, pelo sumo sacerdote, e ele é meio grosseiro com o sumo sacerdote, isso não poderia na lei, e alguns dizem para Paulo, você está sendo mal educado com o sumo sacerdote? Ele diz, perdoe-me, eu não vi. Ao falar com aquele homem, eu só vi uma parede branqueada, mostrando que Paulo tinha problema de vista. Um homem que serviu a Deus a vida toda, quase cego. Nós sabemos como ele morreu. Preso,
por Nero, tendo a sua cabeça por fim decepada. E, portanto, irmãos, a confissão positiva é heresia exatamente por isso, porque nega que o sofrimento, segundo a Bíblia, é inevitável aos servos de Deus. E, em segundo lugar, além de negar a inevitabilidade do sofrimento, a confissão positiva é uma heresia porque nega o fato simples de que nós ainda não estamos no paraíso. Irmãos, nós não estamos no Éden. Antes fosse, nós não estamos lá. Ao nos rebelarmos contra Deus, na pessoa de Adão, nosso pai, nós fomos expulsos. E ao sermos expulsos, nós trilhamos um caminho de dor, de luta e de lágrimas. Portanto, quando o sofrimento vem ao nosso encontro, nós nunca podemos interpretar assim: eu sou crente, vivo num paraíso, e o sofrimento invadiu esse paraíso, o que está acontecendo? Algo tem que ser mudado. Não, faz parte do mundo depois do Éden. Faz parte um diagnóstico ruim. Faz parte de sofrer com nossos parentes não crentes. Faz parte de sermos assaltados na grande metrópole de São Paulo. Faz parte, infelizmente. No Éden, nós andávamos com Deus. Fora dele, por vezes nós andamos longe de Deus. No Éden, nós usávamos a criação com o objetivo de glorificar a Deus. E agora? Usamos a criação para construir bomba atômica, para fazer drogas, bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados que nos fazem mal. É isso, nós pervertemos as coisas. E pervertendo-as, o que você esperaria deste mundo? Um mundo onde nós nos abraçamos e daqui a pouco estamos falando mal uns dos outros. Um mundo onde nós somos traídos e traímos também. Temos maldade no nosso próprio olhar. O que você esperaria de um mundo assim? Um mundo amaldiçoado pelo pecado? Definitivamente, não estamos no paraíso. Estamos a caminho, mas até lá, há lutas. E Emã prova isso para a gente. Emã é alguém que crê em Deus. Emã é aquele que conhece que Deus é o Deus da sua salvação. Mas isso não o impediu de sofrer. Nem a maior quantidade de boa teologia vai te livrar da dor. Crer que Deus é soberano não vai servir como um anestésico para você no dia que ela chegar. Você pode entender melhor, falar, olha, pelo menos Deus está no controle, isso é uma fonte de consolo, mas não significa dizer que nós não vamos gritar, ai, está doendo, eu não aguento mais. Crer na soberania de Deus não vai fazer com que a ferida não sangre, não doa. Só vai nos dar certeza de quem está no controle do mundo. Em segundo lugar, o que nós aprendemos sobre o sofrimento em linhas gerais? Segundo, que o sofrimento pode ser intensificado. Veja, o sofrimento é inevitável, e em segundo lugar, pode ser intensificado. Se não, vejamos verso 2. E o verso 9. O texto diz, verso 2, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Olha, veja, chegue à tua presença, Senhor. Inclina os ouvidos aos meus gritos. Verso 9, os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. A dor do salmista era intensificada por causa do aparente distanciamento de Deus. O texto vai dizer que ele não fazia uma oração esporádica. Ele clamava, ele gritava dia após dia. Seu lamento era tão grande que ele grita ao Senhor, ele suplica, desesperado, para ver-se longe do sofrimento, longe da sua doença. Mas parece que ninguém está do outro lado. Parece que ele grita, mas ninguém ouve. O verso 9 vai dizer que os olhos já estavam cansados, provavelmente pelo choro, pelas lágrimas. E eu fui estudar essa expressão na Bíblia, eu encontrei ela sendo usada por Jeremias em dois lugares diferentes. Essa expressão, os meus olhos desfalecem de aflição.
Jeremias usa em 2 lugares, isso é interessante. Jeremias 14:6, ele vai usar para se referir a um jumento que após um longo percurso está exausto, está cansado e não vê nenhum alimento para ele. Os olhos deste animal se desfalecem por não encontrar comida. Outra vez, você vai ter em Lamentações, capítulo 4, verso 17, eu fiquei impactado quando li. Ele vai dizer que quando os babilônicos invadiram Jerusalém, havia ali pessoas que esperavam socorro. Deus avisou por meio dos profetas que a Babilônia viria e destruiria tudo e todos. E parece, segundo o relato de Lamentações do profeta Jeremias, que alguns olhavam pelos muros dizendo, não, Deus vai mandar alguém. E Jeremias fala, os olhos destes se desfaleceram, porque eles esperavam ajuda, e a ajuda não veio. Irmã, esse alguém é alguém que está extremamente cansado, é alguém que vai de joelhos se encontrar com Deus e não encontra nada. É só silêncio e a dor. Ele espera ajuda, ele olha para ver se tem alguém, mas ninguém vem ao seu encontro. O silêncio de Deus talvez seja a adaga que mais feriu este homem. Irmãos, não é pouca coisa, eu quero que você sinta a dor deste homem. Emã parece-nos que é alguém que serviu a Deus por toda uma vida. Imagine você, servir a Deus por toda uma vida, e na hora prestes a morrer, você se sente sozinho, abandonado por aquele que você serviu a vida toda. O exemplo de Emã nos mostra que o sofrimento, além de ser inevitável, pode ser intensificado também. Quando? Quando parece que Deus não ouve as nossas orações. Este problema foi o problema de Jó também. Jó capítulo 3, Jó está falando com Deus, é interessante que Jó vai falar, por que que o Senhor não me destruiu? E é uma pergunta muito boa. Deus mata os filhos, deixa ele extremamente pobre, longe estão os seus amigos, está cheio de doenças, e Jó capítulo 3 ele vai dizer, ok, eu entendo que o Senhor é soberano, que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu só não entendo uma coisa, por que que o Senhor ainda me deixa respirar? Eu não tive escolha se eu iria nascer, o Senhor não me perguntou se eu queria nascer, e agora o Senhor não me deixa morrer? São perguntas. E lembre-se, Jó nunca soube a razão pela qual ele estava sofrendo. Eu e você sabemos, nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. Isso foi revelado para mim e para você, mas nunca foi para Jó. Jó não escreveu seu próprio livro. Ele morreu sem saber a razão pela qual ele estava sofrendo. E às vezes é isso mesmo. Nós vamos sofrer. E não vamos entender o porquê estamos sofrendo. E por fim, em último lugar, o que nós aprendemos na oração de Emã em linhas gerais. Além de o sofrimento, apesar do sofrimento ser uma coisa inevitável e que pode ser intensificada com o passar dos anos, eu aprendo algo brilhante neste texto. E eu acho que aqui é uma fonte de conforto para mim e para você. Em terceiro lugar, nós vemos que o sofrimento não é uma muralha intransponível para os filhos de Deus. O texto diz, verso 1, que ele clamava de dia e de noite. Apesar de Emã estar numa situação miserável, e aqui você tem o grito de um miserável, alguém que está prestes a morrer e parece que está longe de Deus, ele consegue erguer os seus olhos. Apesar de estar numa caverna, num poço, ele olha para cima, ainda que ele só veja trevas, ele fala, depois dessas trevas, o meu Deus, e é o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus não da salvação dos outros, mas o Deus da minha salvação. Uau, eu olho para esse texto e falo, como esse homem teve coragem, teve força para falar com Deus. Porque o sofrimento, apesar de ser duro, não é uma muralha intransponível. Apesar da sua luta, apesar da sua dor,
você pode orar. Não por conta que eu e você somos fortes, não é isso, não. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que nos faltem palavras, não é? Ainda que a dor seja profunda, como a de Emã, ainda que eu e você só consigamos dizer, Senhor, está doendo, é possível clamar ao Deus da nossa salvação. Irmãos, houve na história um homem de estirpe invejável. Seu nome era John Bunyan, o grande autor do livro O Peregrino. John Bunyan foi preso por 12 anos por se recusar a parar de pregar o Evangelho. A situação política na Inglaterra estava caótica e só poderia pregar aqueles pastores que estavam de acordo com a doutrina do rei Henrique VIII. Então, você tinha que ser um súdito do rei, propriamente dito, pregar aquilo que o rei determinava para poder ser um pastor. John Bunyan era da ala dos não conformistas, ele disse, não, o meu Senhor é Cristo e Ele que determina o que eu vou pregar. Pois bem, ele foi preso durante 12 anos. E ele diz que dentro da prisão ele ficava angustiado, pensando se ele estava certo ou errado. Porque ele tinha família, esposa e filhos. E uma das suas filhas mais amadas era Mary. Mary era cega e precisava do pai. Tanto é que os seus algozes malignos pediram para que Mary fosse visitar o pai e pedir para que ele se retratasse e voltasse para casa. Nossa, pais, imaginem isso. Eu conheço vocês, pais que amam seus filhos, fazem de tudo por eles, é verdade. Agora imagine o seu filho com uma deficiência física, cego, precisando de você, e você preso por pregar o Evangelho. Era só você dizer, tudo bem, eu prego o que o rei quer, está tudo certo. Ele sairia. Não. E meio às dúvidas ele continuou. Mas a questão que eu ressalto é que ele coloca isso no livro O Peregrino, onde retrata a jornada do personagem cristão. O texto do Peregrino, espelhando a vida do autor, vai dizer que, certa vez, o peregrino estava no calabouço, num castelo chamado Castelo da Dúvida. Aqueles mais clássicos já conhecem a história. No Castelo da Dúvida, ele estava ali, preso, acorrentado, e a certa altura ele diz o seguinte, o personagem, que tolo eu tenho sido, ficar aqui numa masmorra fedorenta, quando posso sair andando livre. No bolso do meu peito eu tenho uma chave chamada promessa, a qual, disso estou plenamente convencido, abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. Então, disse o esperançoso, seu colega, isto é uma boa notícia, meu bom irmão, tire-a do bolso do seu peito e tente. Então, Cristão tomou a chave do bolso do seu peito e começou a abrir a fechadura da porta da masmorra. E quando ele virou a chave, o ferrolho soltou-se e a porta se abriu com facilidade. E Cristão e esperançoso saíram imediatamente. Como que a gente pode interpretar isso à luz da história do peregrino de John Bunyan? É interessante que ele vai dizer que no castelo da dúvida, por meio das correntes, o cristão poderia sair usando uma chave que estava no seu peito, chamada promessa. E possivelmente, nós entendemos aqui, John Bunyan se referia à palavra de Deus que estava com ele nos piores momentos. Quando ele estava preso, nos primeiros anos, ele não podia pegar em Bíblia. Mas John Bunyan lia tanta Bíblia, que ele decorou boa parte dela. Então, ele se via naquele momento de prisão, em meio a sofrimento e dúvida, ele falou, poxa, eu tenho algo precioso, que pode me tirar dessa dúvida e desse medo. O quê? A palavra de Deus que eu escondi no meu coração. E por meio da palavra de Deus que estava em seu coração, aquele homem escreveu muitos livros e muitos sermões que têm abençoado a igreja até o dia de hoje. Os crentes compreendem, quando a gente fala escola dominical, sermão, o que é soberania de Deus e o que é sofrimento. Isso é fácil de compreender racionalmente. Mas quando o sofrimento bate a porta,
Na teoria, nós sabemos que nós precisamos de Jesus. Nós sabemos. Eu preciso de Jesus. Mas é diferente quando todos vão embora, todos os amigos, os bens materiais, alegria por vezes. Sabemos que precisamos de Jesus, na teoria, mas na prática é muito mais intensificado quando é somente aquilo que temos. É quando realmente vem um diagnóstico ruim e a gente fala, só tem o Senhor agora. É neste momento que você aprende mais quem é o seu Deus. É quando todos se vão e a única coisa que lhe resta é Jesus. O sofrimento não pode ser uma muralha entre você e Deus. Como que a gente pode terminar? O que fazer quando o sofrimento parece não ter fim? Irmãos, por mais nebuloso que este salmo pareça, e aqui eu pretendo ficar e morar nesse salmo com você durante alguns domingos, a gente só iniciou as exposições desse salmo, mas por mais que pareça nebuloso, não devemos de perder o ponto de vista mais óbvio neste primeiro momento. O salmista está cheio de problemas, ele está à beira da morte, ele vê que a sepultura se aproxima, você vai ver que num dado momento ele vai falar, olha, entre os mortos eu já sou contado como um deles. Eu acho que o meu obituário já está publicado. Apesar disso, ele está contando tudo isso para quem? Para que ele está contando tudo isso? Para Deus. A conversa aqui é em segunda pessoa. Ele não está dizendo para, olha, crentes, então, eu passei por isso. Não, não. Ele está falando com Deus. Então, a gente tem até um pouco de receio, timidez, né? Parece que a gente está entrando numa conversa muito pessoal. E é isso mesmo. Ele está conversando com Deus. Apesar de tudo, ele está falando na dor. Da dor. E através da dor. Mesmo que pelos mais fracos sussurros, mesmo que pelos gemidos incoerentes da nossa alma perturbada, nós podemos olhar para o céu como este homem, Emã, e dizer, Senhor, aqui estou, e está muito escuro. Senhor, está escuro e está doendo, eu não aguento mais. Podemos chegar a Deus assim, machucados, quebrados. Não importa o que aconteça. Ainda podemos ir até Ele. Ainda podemos ir, porque Deus não tem medo do escuro. Irmãos, pelo menos 2 vezes o autor aos Hebreus nos diz que Jesus pode nos socorrer e se compadece por nós, porque Ele sofreu e foi tentado pelas mesmas coisas que eu e você. Hebreus capítulo 2, verso 18, vai dizer, porque, tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nos momentos de aflição, Jesus Cristo orava. Você lembra do Getsemane? Momento difícil para Jesus. E não era somente a cruz, Ele ia ser distanciado de Deus o Pai. Todos os nossos pecados recairiam sobre o Santo. Ele experimentaria o próprio inferno, as nossas trevas. E no momento de agonia, quando Ele suava sangue, Lucas vai narrar para nós, Ele se ajoelha e ora, como a irmã fez. No meio da escuridão do Getsemane, o nosso Salvador está lá orando. No meio do sofrimento da cruz, pregado, o nosso Salvador está orando. E hoje Ele intercede por nós. O nosso Deus não é alguém que não se compadeça da sua luta e do seu sofrimento. Ainda pode parecer que Ele não nos ouça, mas Ele ouve e intercede por nós. Ele sabe a sua luta. Ele sabe todas as lágrimas que você tem derramado. Ele sabe o que você tem passado. Eu gostaria de terminar com uma ilustração de C.S. Lewis, no seu livro chamado O Sobrinho do Mago. Creio que não existe filme ainda deste livro. Há um menino que tem uma missão de Aslan. Ele recebe a missão de um leão gigante, se você nunca assistiu Crônicas de Nárnia. Esse leão, nas Crônicas de Nárnia,
é um símbolo que aponta para Jesus, certo? Então, neste livro, é interessante essa parte, que o leão Aslan chega e dá uma ordem para o menino. E o menino fica receoso de cumprir tal ordem. E a razão é clara. Lewis nos fala que a sua mãe estava extremamente doente. E ele queria cuidar da sua mãe. E Aslan estava dando uma missão para ele. Lembrando que Aslan aponta para Jesus. E o C.S. Lewis vai dizer que enquanto este menino estava num conflito interno entre cuidar da mãe ou obedecer a Aslan e se distanciar um pouco de sua mãe, em meio às suas lágrimas e conflito, ele olha para Aslan e ele se surpreende. Ele fica de boca aberta, porque Aslan, o grande rei, está chorando também. E por algum momento, o narrador vai dizer que aquele menino sentiu que a dor de Aslan era maior do que a dele. E Aslan então vira-se para o menino e diz: meu filho, eu sei, a dor é grande, só você e eu nesta terra sabemos disso. Sejamos, portanto, compassivos um com o outro. Isso é fantástico. Só eu e você nesta terra sabemos a sua dor. E às vezes é assim mesmo, né? Às vezes nem a nossa esposa ou o nosso marido sabe o tamanho da dor que nós carregamos. E às vezes nós fazemos isso não por mal, não é para esconder o jogo, mas para não trazer mais dor para casa. Mais sofrimento. Os homens sabem do que eu estou falando. Mas é tão alegre saber que Jesus conhece a nossa dor e que Ele está conosco. Para C.S. Lewis, o leão sofre e se compadece com o sofrimento daquele jovem. Irmãos, pondere por um instante, nosso Deus, Jesus Cristo, sofreu por nós e Ele sabe exatamente o que nós temos passado. Nossa situação não lhe é estranha e Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Que Deus nos ajude a crer assim. Convidar o coral para nos dirigir a Deus numa oração, numa canção que fala sobre a importância da oração em meio à dor e ao sofrimento.